gente! A aula de hoje será sobre fisiologia do músculo liso. Vamos estudar a estrutura, excitação e mecanismos da contração. Como o conteúdo é muito extenso, eu vou dividir essa aula em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos estudar a estrutura e mecanismos da contração, e no vídeo seguinte, nós vamos estudar a regulação da contração pelos íons cálcio e o controle nervoso e hormonal da contração. Então, vamos iniciar nossa aula falando sobre a estrutura do músculo liso que está relacionada, à anatomia fisiológica. Então, vamos lá. Vamos abordar as características da fibra do músculo liso. Primeira característica, ocorre em feixes ou folhetos de células fusiformes com núcleo único e central. A gente viu na aula passada que o músculo estriado esquelético também forma feixes ou folhetos, no entanto, a sua fibra muscular é mais longa e é constituída por múltiplos núcleos que estão localizados na periferia. Tem de 1 a 5 micrômetros de diâmetro e 20 a 500 micrômetros de comprimento. Outra característica distintiva, então percebam que a fibra muscular lisa, ela é menor quando comparada com a fibra muscular estriada esquelética. Tem citoplasma homogêneo, então quando nós observamos essa célula no microscópio óptico, a gente não vai identificar a presença de estriações como acontece lá no músculo liso estriado esquelético. Não possuem sistema de túbulos T, que, como vimos na aula passada, consiste na invaginação da membrana plasmática ou do plasmalema. Apresenta filamentos de actina e miosina, que se organizam em feixes que se dispõem em diversas direções no sarcoplasma. No músculo estriado esquelético, a gente não percebe essa organização, certo? Então, lá no músculo, essas fibras elas estão muito bem orientadas e é até fácil de observar no microscópio, como eu falei, devido à presença dessas estriações, ok? Apresenta invaginações em seu sarcolema, denominadas de cavéolas. Então, diferentemente do que acontece com o músculo liso estriado, aqui a estrutura denominada cavéola nada mais é do que uma leve invaginação da membrana celular ou do sarcolema. Possui numerosas junções comunicantes e junções aderentes entre as células, e isso facilita com que a resposta dada para as demais células ocorra de uma forma bem sincronizada. Sintetiza elementos da matriz extracelular, como fibrilas colaginosas, colágeno tipo 3, fibras elásticas e proteoglicanos. Então, uma matriz aqui constituída de tecido conjuntivo. Figura 1. Anatomia do músculo liso. Então, podemos observar aqui a fibra muscular em estado relaxado e aqui no estado contraído. Observem as disposições dessas miofibrilas. Como foi dito anteriormente, estão distribuídas em todas as direções do sarcoplasma. E quando ocorre a contração, nós observamos o quê? Uma redução do volume celular, tanto longitudinalmente, quanto também em espessura. E aqui é a disposição dos filamentos de actina e miosina. Eles vão estar unidos por estruturas chamadas de corpos denso, ok? E o deslizamento ocorre em ambas as direções, certo? Como podemos observar aqui, o filamento grosso de miosina e o filamento fino de actina, quando ocorre a ligação com formação de corpos cruzados, percebam que
a quitina desliza em um sentido, em uma região, e na outra no sentido oposto. Tipos de músculo liso. Então, existem 2 tipos de músculo liso e vamos abordar cada um deles. No entanto, vamos falar dos aspectos distintivos no músculo liso. Então, nós vamos ter aqui elencados 5 aspectos. O primeiro, dimensões físicas. O segundo, organização em feixes ou folhetos. O terceiro, resposta a diferentes tipos de estímulos. O quarto, características da inervação. E 5, a função. Então, são esses 5 aspectos que distinguem um tipo de músculo liso do outro. Então, vamos falar deles. O primeiro, músculo liso multiunitário. Esse músculo liso, ele vai estar, por exemplo, presente, como podemos observar aqui na figura do olho, formando o músculo ciliar, bem como também nós vamos encontrar na íris do olho. Então, observem que essas fibras, elas estão bem dispersas, elas não mantêm, como podemos observar, comunicação uma com a outra, e percebam que o neurônio, ele se distribui por todas essas fibras, de forma individualizada, como podemos observar aqui. Essas dilatações que observamos no neurônio, quando a gente fala no neurônio, é na fibra nervosa, na região do axônio, são dilatações conhecidas como varicosidade e contém o neurotransmissor que está contido nas vesículas. Quando ocorre a liberação desse neurotransmissor, ocorre então a formação de um potencial elétrico, uma mudança de voltagem elétrica, como a gente estudou na aula passada. Então, esse neurotransmissor se liga a um receptor específico que está presente na membrana celular dessas células e é responsável aí, quando ocorre essa ligação, com a mudança de voltagem eletroquímica da célula. Características desse tipo de músculo, né? É composto por fibras musculares lisas individualizadas, como a gente viu na figura anterior. É controlado principalmente por sinais nervosos. Então, a gente vai ver que no tipo de músculo liso unitário, a gente já não vai ter esse único controle. Então, o controle hormonal também vai ser responsável pela sua estimulação, dentre outros fatores que vão colaborar também. Cada fibra atua independente das demais e é inervada por uma só terminação nervosa, como foi falada anteriormente. Tem a superfície celular coberta por uma fina camada de substância semelhante à membrana basal, que isola as fibras uma das outras. E aqui nós temos a representação, exemplos de tipos de músculo liso multiunitário. Então, nós temos o músculo liso ciliar e o músculo da íris como exemplo de músculo liso multiunitário. Também nós vamos encontrar o músculo liso multiunitário formando aí o músculo piloeretor, responsável pelo eriçamento, né, do pelo. Sim, e esses músculos que são responsáveis aí, o músculo da íris é responsável pela dilatação e contração dessa estrutura. Músculo liso unitário. Então, como podemos observar, nós temos aqui diversas fibras musculares lisas se comunicando uma com a outra por meio de junções tipo gap ou junções comunicantes. Quando o sinal ele é emitido, observem aqui a liberação do neurotransmissor. Quando o neurotransmissor se liga a esse receptor, ocorre mudança de voltagem elétrica e essa mudança de voltagem elétrica acaba se propagando
para as demais células que estão, ó, percebam que elas estão bem distantes do axônio, né? Como podemos observar aqui, nessa figura. Então, basta essas primeiras fibras musculares serem excitadas, que essa excitação ela vai ser propagada para as demais fibras musculares lisas, sendo responsável pela contração dessa estrutura como um todo. Daí a denominação de músculo liso unitário. Não faz referência à unidade da fibra muscular, mas à função que essa fibra executa. Então, como ela promove a contração de um grupo de fibras musculares lisas sincronicamente, então ela funciona como uma única unidade. As características. É também denominada de músculo liso sincicial ou músculo liso visceral. É constituída por feixes ou folhetos de fibras musculares, cujas células apresentam junções de adesão e comunicantes ligando umas às outras. Então, como vimos na figura, aqui estão representadas as junções comunicantes, o tipo GAP, o GAPE, como queiram. Não está representada na figura a junção de adesão, mas como o próprio nome já está dizendo, é a junção celular que permite a união de uma célula com a outra. Suas inúmeras fibras musculares se contraem ao mesmo tempo como uma unidade. E é essa característica importantíssima. Então, um grupo ou um conjunto de fibras musculares que formam um determinado feixe, quando são estimuladas uma única ou duas células, ela acaba propagando esse estímulo para as demais e a contração acontece ao mesmo tempo, sincronicamente. Então, todas contraem ao mesmo tempo. Por isso que é denominado de músculo liso unitário, porque esse grupo de células funcionam como uma unidade, diferentemente do que acontece com o músculo liso multiunitário. Então, as fibras, elas funcionam, elas trabalham isoladamente, certo? Elas são egoístas, né? Eu faço a minha parte, você que faz a sua. E aqui não, elas são colaboracionistas, elas trabalham unidas, né? A união faz a contração. E aqui nós temos exemplos de órgãos que apresentam esse tipo de musculatura. Então, nós vamos observar no estômago, aliás, em todo o trato gastrointestinal, nós vamos observar esse tipo de músculo liso. Nós vamos encontrar também no sistema genital feminino, né, no útero, na vagina, enfim, diversos sistemas, eles vão ser formados por esse tipo de músculo. A bexiga, os ureteres, os vasos sanguíneos, certo? Então, é um tecido bem distribuído, né? Principalmente nas vísceras, por isso que recebe esse nome também, de músculo liso visceral, porque eles são encontrados nas vísceras, tanto nos órgãos que compõem o sistema digestório, também vamos encontrar no sistema respiratório e no sistema geniturinário também, além dos vasos sanguíneos. Contração do músculo liso. Mecanismos contrátil do músculo liso. Base química para a contração do músculo liso. Então, aqui nós temos as informações, o que é necessário para que aconteça a contração, com foco, como foi previamente falado, nas questões químicas. Então, para que aconteça a contração, é necessário a presença de filamentos de actina e miosina. Nós vamos perceber que não existe o complexo troponina, lembram lá do músculo estriado esquelético, que apresenta um complexo troponina-tropomiosina? Pois bem, aqui eles não apresentam, certo? Até faltou aqui uma palavrinha, né? Complexo troponina-tropomiosina.
O processo contrátil é ativado por cálcio. Da mesma forma, acontece lá no músculo estriado esquelético. Tem como fonte de energia as moléculas de ATP, como também acontece lá no músculo estriado esquelético. Os componentes da unidade contrátil. Vamos lá. Filamentos de actina, que vai conter actina, tropomiosina, caldesmona e calponina. Filamentos de miosina. Contém miosina, constituídas por 2 cadeias pesadas e 4 leves. Miosina quinase, que é a enzima ativada pelo complexo cálcio-calmodulina e vai ser responsável, essa enzima, pela fosforilação de uma das cadeias leves reguladoras da miosina. A calmodulina, que é a proteína de ligação de cálcio e que é responsável pela ativação das pontes cruzadas da miosina. E a alfa-quitinina, componente estrutural dos corpos densos. Então, todos esses elementos aqui que eu acabei de citar, fazem parte da composição da unidade contrátil. Lembrando que essas células, elas não apresentam sarcômero. Sarcômero só está presente no músculo estriado esquelético. Bem, a figura 4 mostra o modelo sugerido para a contração do músculo liso. Então, nós temos aqui o músculo liso no estado relaxado, no estado contraído. Observem a posição do núcleo bem central, os filamentos de actina miosina distribuídos por toda a direção da célula, densidades citoplasmáticas contendo a alfa-quitinina, que corresponde aos corpos densos, é responsável pela formação ali dos corpos densos, que são regiões onde esses miofilamentos eles vão se ligar. E esses corpos densos, eles também estão distribuídos por todo o citoplasma, bem como também no sarcolema. Bem, voltando aqui para a estrutura, nós temos a unidade contrátil observada no músculo liso. Então, nós temos aqui o filamento de actina e no centro nós temos o filamento de miosina. Olha aqui o filamento de actina ligado ao corpo denso, que é constituída por alfa-quitinina. Nós temos o filamento intermediário de desmina e vimentina. Lembram que essas estruturas elas são importantes para a ligação dos filamentos com o sarcolema. Aqui elas estão também presentes, ligando a estrutura ao sarcolema. Observando direitinho esses filamentos de actina e miosina, observando detalhadamente o filamento de actina e miosina, nós temos aqui a estrutura molecular da actina e olha aqui a tropomiosina envolvendo o filamento de actina. Base física para a contração do músculo liso. Então, aqui estão o que é necessário para que aconteça a contração do músculo liso. Presença de corpos densos, que são estruturas que ligam os filamentos de actina, como vimos no slide anterior. Essas estruturas elas estão ligadas ao sarcolema e dispersos no sarcoplasma, desempenham o mesmo papel dos discos Z observados lá no sarcômero. Filamentos intermediários como desmina e vimentina também estão presentes e estão conectados com os corpos densos. Os filamentos de miosina estão entre os filamentos de actina, sobrepostos às extremidades de filamentos de actina. Filamentos de miosina vão apresentar pontes cruzadas com polaridade lateral. As células do músculo liso contraem até 80% do seu comprimento. E, mais uma vez, a estrutura física do músculo liso, onde nós temos o filamento de actina ligado aos corpos densos e entre os filamentos de actina, olha aqui, o filamento de miosina.
Na figura 6, nós temos a comparação dos filamentos de miosina do músculo esquelético e do músculo liso. Aqui, na figura A, nós temos o filamento espesso bipolar de miosina, que está presente no músculo estriado esquelético, e na figura B, nós temos o filamento de miosina, que está presente no músculo liso. Observem as disposições das cabeças dos filamentos de miosina. Observe que um se encontra em uma determinada posição e a outra no sentido oposto. Quando ocorre o deslizamento dos filamentos de actina, as cabeças dos filamentos de miosina puxam essa estrutura nesse sentido, enquanto essa outra região vai puxar no sentido oposto. E com isso nós temos a contração da fibra muscular em ambas as direções, certo? Tanto no sentido longitudinal, como também no sentido vertical. Enfim, todas as direções, com redução tanto do comprimento quanto da espessura da fibra muscular. Comparação entre a contração do músculo liso e a contração do músculo esquelético. Então, nesse slide é só uma comparação entre o processo contrátil das duas fibras musculares. Baixa frequência de ciclos nas pontes cruzadas da miosina, ok? Isso no músculo liso. Então, é menor 1/10 a 1/300 que o músculo esquelético. Então, a frequência aqui, ela é baixa. Baixa energia necessária para manter a contração, menor que 1/10 a 1/300 que o músculo esquelético. Lentidão no início da contração e do relaxamento do tecido muscular liso. O tempo total de contração é de 1 a 3 segundos, e isso quer dizer que essa contração é 30 vezes mais prolongada que o músculo esquelético. A força máxima de contração geralmente é maior no músculo liso do que no músculo esquelético, de 4 a 6 kg por centímetro cúbico. Quando comparamos com o músculo esquelético, essa força é de 3 a 4 kg por centímetro cúbico. O mecanismo em trava facilita a manutenção prolongada das contrações do músculo liso. O mecanismo em trava consiste numa forma em que o músculo utiliza para manter por certo período de tempo a estrutura, a fibra muscular no estado contrátil, como podemos observar na figura aqui representada. Então, ela permanece por um período de tempo nesse estado para depois ocorrer o relaxamento. O músculo liso contém quantidade de excitação, mesmo reduzida, para manter a força de contração. Pouca energia será consumida para sustentar o processo de contração. A importância: manter a contração tônica prolongada por horas com pouca energia. Estresse, relaxamento e estresse e relaxamento reverso do músculo liso. Consiste na capacidade que o músculo liso tem em restabelecer quase a mesma força original de contração segundos ou minutos depois de ter sido alongado ou encurtado. Então, aqui nós temos uma figura que representa isso. Então, nós temos aqui a figura central em um estado contraído e, logo em seguida, num estado mais relaxado. Isso acontece muito nos vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos, mediante a estímulos, tanto nervosos quanto hormonais, quanto parácrinos, né, respondem dessa maneira. Promovem vasoconstrição, reduzindo a luz do vaso, e outras vezes, dependendo da necessidade de um determinado órgão, o que é que vai acontecer? Esse vaso, ele relaxa,
provoca o que a gente chama de vasodilatação, aumentando ainda mais a área interna, como podemos observar aqui, certo? Então, vamos lá, temos uma figura que ilustra aqui os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos têm essa tendência de vasoconstrição e vasodilatação mediante estímulos nervosos, hormonais, parácrinos, justácrinos, certo? Enfim, então, quando ocorre a vasoconstrição, nós temos a redução da luz do vaso. Quando ocorre a vasodilatação, a luz do vaso aumenta muito. Sempre leva em consideração a forma do vaso normal, ok? Regulação da contração pelos íons cálcio. Então, daqui a pouquinho a gente retorna com a segunda parte, o segundo vídeo.